O diabo veio para roubar, matar e destruir. É assim que nós encontramos em João, capítulo de número 10, Evangelho de João, capítulo de número 10 e o versículo também 10. E aí é muito claro, este que veio para roubar, isso é uma das suas profissões. Então quem rouba realmente está contribuindo. Então o diabo veio para, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Esse é o que rouba, o que ataca. E a gente tem realmente isso no nosso meio, ladrão. Mas ele rouba, ele veio somente para roubar, matar, uma das suas características, e também destruição total. Tudo que você vê que é destruição tem o dedo de Satanás, porque ele de fato gosta de destruir. Quando você vê um avião que cai, um prédio que desaba e tem notícia, algumas pistas que acaba ruindo por causa de água e provoca acidentes, enfim. Ele veio realmente para matar, roubar e destruir. Eu quero parar nesse ponto aqui, que é o ponto da destruição. Quando você vê um acidente de trânsito, 2 ônibus, 2 caminhões, ou carros, ou vários acidentes, e após esses acidentes você observar uma certa distância, alguns metros, você olhar bem, você vai ver que ali houve uma destruição. O próprio caos que Satanás provocou na terra, nós entendemos ali em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Por alguma razão, houve um caos. Então, Satanás, ele gosta de provocar caos. E um dos lugares preferidos de Satanás é as estradas no Brasil e no mundo. Morrem por ano, segundo o IPEA de 2021, Instituto de Pesquisa, 45 mil pessoas morrem no trânsito no Brasil por ano. Eu não estou contando também aquela pessoa que é retirada das ferragens, do ambiente ali, do lugar, do local, na verdade a palavra certa, do local aonde houve o acidente, é levado e na estrada morre. Seja no SAMU, corpo de bombeiro, carros particulares. Tem pessoas que morrem a caminho ou morrem no hospital, que os médicos tentam salvar a vida daquela pessoa e acaba não conseguindo. E a pessoa morre. Então os números podem ser maiores. Também não estou colocando aqui as sequelas, pessoas que ficam na cadeira de roda, pessoas que têm que amputar um braço, uma perna, alguns problemas. E quando eu gravo esta mensagem, pouco tempo atrás, um cantor famoso gospel, Regis Danese, sofreu um acidente a qual ele quase veio a óbito. Quem estaria por trás de tamanhas tragédias? Quem estaria por trás desses acidentes? Obviamente que é Satanás. Ele é o caos, a destruição, ele está por trás de tudo isso. Sem falar que muitos motoristas imprudentes, correndo demais, ou as más condições das estradas, mas apenas contribui para que a destruição ela apareça primeiro como uma cara de Satanás.
aquela batida violenta ali, é uma destruição. E ao longo de muitos anos que eu viajei pelo Brasil, eu andei desconfiando de algumas coisas e depois fiz uma análise profunda, orei e acabei chegando a uma conclusão que quem está por trás da maioria das mortes nas estradas é Satanás, mas ele precisa usar alguém. Por exemplo, foi Satanás que usou o animal mais sagaz, o animal mais esperto, para poder atingir Adão e Eva. Foi Satanás que usou Osama Bin Laden para poder, ele mais outros também, planejar e executar o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, a qual também foi um caos, foi uma destruição. Os 2 prédios foram derrubados, os sequestradores, os terroristas, Os terroristas jogaram os aviões naquelas 2 torres gêmeas e outros prédios ao redor também foram destruídos. Quem Satanás tem usado nas estradas? Pasmem, quem Satanás tem usado nas estradas são os andarilhos. Claro que agora você está pensando, como assim? Os andarilhos, eu entrevistei mais de 200 andarilhos, cada um tem uma história muito estranha, mas a maioria deles, 99%, abandonaram pai, mãe, filhos, filhas, esposas. Algumas andarilhas também abandonaram o esposo e largaram tudo, sua cidade, suas casas, famílias. E esses andarilhos, eles também não votam, não têm vínculo social, simplesmente abandonaram tudo. Eles têm a característica de Satanás. Por isso que Satanás consegue usá-los. E eles andam 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros a pé. Eles vão e voltam sem cansaço. Raramente você vê andarilho morto na estrada. Raramente você vê um andarilho morto na estrada. Parece que eles têm uma proteção. Vá eu e você fazer uma caminhada nessas BRs de 20 quilômetros, 30 quilômetros, que já é longe. Os andarilhos andam 1.000 quilômetros. Corta o Brasil de norte ao sul, leste a oeste, vai para todos os cantos. E é claro, você não vai confundir andarilho com mendigo. O mendigo é local, vive na cidade onde ele está. Ele mora ali na cidade, Baixo da Marquise, na rodoviária. O andarilho pede esmola na cidade. O andarilho não, o mendigo. O mendigo é local. Agora o andarilho passa pela cidade. E olha, rogando praga, eu aconselho não dar carona para andarilho. Não dê carona para andarilho. Não buzine tentando assustá-los. Eles têm uma maldição muito forte na vida deles e eles rogam praga provocando. O motorista quase não vê porque a maioria dos andarilhos gosta de ficar parado em uma curva. Em uma curva. Então os andarilhos amaldiçoam as cidades, as estradas, provocando. Aí Satanás consegue colocar essas bombas. Existem muitas estradas que têm nome de morte. Estrada da Morte, Escorrega mais um. Eu conheci uma curva chamada Curva do Padre, porque um padre morreu nesse local. Curva da Viúva, Curva do Além.
Curva do Diabo. Eles dão nomes a várias curvas. Então, o que eu entendo? Que esse espírito de morte acompanha andarilhos. Interessante que muitos deles tinham o sonho de ser viajante. Tinham o sonho de ser viajante. Tem um sonho de morar, de viajar de caminhão, mas eles nunca conseguiram. Por que eles nunca conseguiram? A gente não sabe os motivos. E aí o que ocorre? Eles acabam, esses andarilhos, eles acabam amaldiçoando as estradas do nosso país. E se torna realmente péssimo para as estradas do nosso país. O que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Jó capítulo de número 1, eu vou mostrar para vocês. Jó capítulo de número 1 nos fala de algo interessante. Eu vou fazer a leitura aqui para nós entendermos melhor. Jó capítulo 1, e o versículo que eu preciso é o de número 6. Jó 1, versículo de número 6. Deixa eu chegar aqui. Jó 1:6. Pronto, cheguei. Olha o que diz Jó capítulo 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "Donde vens?" E Satanás responde ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Algumas traduções vai dizer perambular por elas. Então, de onde você está vindo? De rodear a terra. O primeiro andarilho da história da humanidade, foi Satanás. Deus perguntou de onde você está vindo e ele respondeu: de rodear a terra e dar um passeio por elas. O segundo andarilho foi Caim. Veja só que Caim é um rebelde. Caim, ele não é obediente, não quer ter compromisso com Deus. E Deus perguntou: de onde você está vindo? E ele respondeu: eu vim. Deus perguntou: cadê o seu irmão? Ele disse: eu sou responsável pelo meu irmão. E ele se torna o primeiro andarilho. Então, os andarilhos que você viu por aí, esses andarilhos têm uma característica de Satanás. Qual a recomendação que eu dou para você? Normalmente as pessoas, quando saem para as viagens, elas oram dentro de casa, oram na garagem, oram do lado de fora antes de funcionar o carro. Eu acho essa oração bem-vinda, uma oração maravilhosa. Mas eu queria ensinar algo além do que você entendeu sobre isso. A oração que vai funcionar de verdade é quando você estiver na BR. Porque o campo de batalha, a esfera de batalha que você vai estar é ali. Se você orar fora do campo de batalha, é uma coisa. Mas quando você ora dentro do campo de batalha, você está mandando um recado para as forças ocultas. Eu conheço as suas artimanhas e nessa área, porque existem demônios que estão atuando nas estradas para provocar destruição e morte. Quando morre alguém de uma família, é uma tristeza profunda. Quando morrem mais pessoas, é ainda mais terrível, uma tragédia. Então você tem que orar no campo de batalha, ou seja, na BR. O carro entrou na BR, não precisa nem parar o carro, não. Funcionando o carro, dirigindo, faça a sua oração com a sua família e segue seguro, porque você já entrou no campo de batalha, onde morre por ano no mundo mais de 1,5 milhão de pessoas.
Mais de 1,5 milhão de pessoas por ano morrem no mundo com acidente de trânsito. Índia é o lugar que mais mata pessoas no trânsito. Então, esse espírito de morte ele é vencido. E tem uma passagem bíblica muito interessante, Ezequiel 21, 21. O que Ezequiel 21, 21 diz, me chama muita atenção. Diz assim Ezequiel 21, 21. Olhe bem. Chegando aqui. 21, 21. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada no cimo dos 2 caminhos ou estradas para fazer adivinhações, aguçará suas flechas, consultará a imagem, atentará para o fígado. Bom, não é um versículo apenas solto. O que o rei da Babilônia está fazendo numa encruzilhada? Encruzilhada é onde 2 estradas se encontram. Ele está ali, uma personalidade, uma autoridade colocada por Satanás. E esse texto aqui é quase que uma magia negra, uma macumba que ele está fazendo numa encruzilhada. Hoje, Satanás mandaria uma autoridade, um senador, um presidente para uma encruzilhada? Claro que não, chamaria atenção e a mídia iria filmar e as pessoas iam começar a desconfiar. Então, quem Satanás vai colocar nas estradas, principalmente nas encruzilhadas? Alguém que não tem nenhuma relevância, não tem nenhuma expressão. E quem não tem expressão e que não é visto pela sociedade são os andarilhos, sujos, andando a pé. Eles param numa encruzilhada. As encruzilhadas desta época aqui são as curvas hoje. Os engenheiros, aqueles que estudam tráfego, entenderam que o carro parar para funcionar em outra via demoraria muito. Então, aquela curva que você faz, já numa certa velocidade, é para evitar de você ter que parar numa encruzilhada. Então, a tecnologia fez uma estrada para você acelerar. Por isso que a maioria das mortes acontece nas curvas. E você vai lembrar que, andando por aí nas estradas, você se depara com cruzes na beira da estrada. Você sempre vai ver cruzes nas estradas que a família colocou porque a pessoa morreu exatamente naquele local. Então, os acidentes de trânsito têm o dedo de Satanás usando os andarilhos, viu? Não dê carona em barreiras perto de Luiz Eduardo, na Bahia. Eu estava ministrando e um caminhoneiro contou que numa subida, sol muito quente, caminhão bem devagarzinho porque a carga era pesada, ele viu um andarilho no sol, abriu a porta com o caminhão em movimento e disse para o andarilho: entra aqui, andarilho, que eu vou te levar, que o sol está quente. O andarilho entrou e ficou apenas 2 minutos dentro da cabine. O andarilho disse assim: eu vou a pé, e desceu e abriu a porta. Agora o caminhoneiro, com um caminhão pesado, o certo seria ele parar o caminhão, mas quem dirige sabe que se parar um caminhão numa subida pesado para arrancar ele depois, porque ele já tem uma rotação, pode causar algum problema. E o que acontece? Ele fez um movimento para puxar a porta onde o andarilho deixou ela aberta agora. E quando ele faz isso, o caminhão desvia um pouquinho, bateu de frente, ou um pedaço na quina assim do caminhão, e ele estava já andando de muleta e quase morreu. São Paulo tem uma cidade chamada São Carlos, e Araraquara está perto. Quando eu ministrava em São Carlos, um senhor começou a chorar, e aí levaram ele para o escritório, porque ele chorava muito. Quando eu cheguei lá, depois do culto,
para conversar com ele. Ele disse assim: quando o senhor falou para não dar carona andarilho, eu lembrei. E olha, pastor, nesse dia eu perdi meu filho, eu capotei o carro na reta. Mas antes eu tinha dado carona para o andarilho, porque estava quente, eu abri a porta do meu carro para ele, ele entrou e depois ele saiu, 5 minutos, ele pediu para descer. E eu prossegui viagem, capotei o meu carro e o meu filho veio a falecer. Então, quando o senhor falou, eu lembrei. E eu não lembrava do andarilho que eu dei carona. E isso me assustou, porque andarilho é maldito. Tem as características de Satanás, conforme eu disse em Jó capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Nós temos uma passagem em Naum. Naum nos mostra algo assim para se pensar. Claro que nós temos aí teólogos, pessoas que podem também contribuir com o seu conhecimento e nos ajudar. Naum, capítulo de número 2, versículo 4. Na minha tradução diz assim: os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão, ou chocar-se-ão, dependendo da Bíblia, um contra o outro nos largos caminhos, ou nas estradas. O seu aspecto será como de tocha, correrão como um relâmpago. Estaria Naum vendo o futuro em seu tempo e vendo os acidentes de trânsito? Eu acredito que sim. É possível. Ele é um profeta, então ele vê aqui os carros sem furiosamente correndo nas ruas. Ou algumas traduções, como diz assim, correrão como um relâmpago. Para essa época, andando de carroça, carruagem, Naum viu o futuro, viu os acidentes, porque chocar-se-ão ou colidirão. Você busca uma tradução que fala sobre isso. É um acidente de trânsito. E o seu parecer é como de tocha. De noite, as lanternas traseiras dos carros, ou até os faróis, sugerem tochas que o povo usava naquela época. Correrão como relâmpago. Claro, tem carro que faz 180, 200. Naum viu isso e relatou aqui sobre os carros que correrão como um relâmpago, seu parecer é como de tocha, e chocar-se-ão. Nada está fora da Bíblia. Naum 2,4 de fato nos mostra um acidente de trânsito e ele viu isso. Chocar-se-ão é bater ou colidirão, dependendo da sua tradução bíblica. Então eu recomendo você a ter muito cuidado nas estradas. Não dê carona para andarilho, não buzine tentando dar susto e mantenha-se atento. Vigiar e orar ainda é o melhor remédio.